Um pequeno parênteses. Algumas páginas atrás, afirmei que um indivíduo que trabalha duro sobre as instituições da propriedade privada fica com a maior parte do benefício. Essa opinião é diretamente contrária às ideias socialistas de exploração, que serão discutidas no capítulo 8. Ela também contradiz o senso comum de que, quando o indivíduo se torna mais produtivo, são os outros que se beneficiam com o excedente da produção. Essa crença está por trás da maior parte do apoio à educação sustentada pelo Estado, dos subsídios governamentais para empresas individuais e coisas do gênero. Seria necessário uma boa dose de teoria econômica para lidar completamente com esse assunto. Várias referências podem ser encontradas no apêndice, mas uma análise cuidadosa de um único exemplo deve ser suficiente para que o leitor resolva a lógica dos outros exemplos por conta própria. Imagine que 100 médicos cobram $10 por consulta. A esse preço, a quantidade de consultas que os pacientes querem casa perfeitamente com a quantidade de consultas que os médicos desejam realizar. Se esse não fosse o caso, se houvesse um paciente a mais querendo pagar os $10 e os médicos estivessem com a agenda cheia, o preço mudaria. Os médicos seriam capazes de aumentar seus preços e ainda assim manter a agenda lotada, pois a um preço maior, alguns clientes decidiriam se consultar com menos frequência. Em outras palavras, a demanda por serviços médicos cairia com a alta dos preços até se igualar à quantia de serviços que os médicos desejam fornecer a um determinado preço. Agora eu dedico me tornar o médico de número 101. Como existem mais médicos oferecendo o serviço, o preço em que a oferta se iguala à demanda cai e os médicos em geral passarão a ganhar $9,90 por consulta. Será que, ao me tornar um médico, eu fiz um grande bem à sociedade? Não. Considere o número de visitas a médicos que ocorreriam sem mim. A partir de agora, para cada uma delas, o paciente estará 10 centavos mais rico, mas o médico estará 10 centavos mais pobre. O resultado é que as pessoas em geral não estão melhores. Considere as consultas adicionais que as pessoas passarão a fazer por causa das baixas dos preços. Esses indivíduos devem ter considerado que essas consultas valiam menos de $10, ou então teriam aceitado o preço antigo. Eles também devem achar que elas valem mais do que $9,90, ou então não aceitariam um novo preço. Logo, os pacientes lucram a cada consulta extra, algo entre 0 e 10 centavos. Ou seja, a diferença entre o que pagam e quanto acham que as consultas valem. Mas eu, o novo médico, recebo $9,90 por cada e fico com a maior parte dos benefícios que produzo. Na prática, eu produzo um serviço que vale algo entre $9,90 e $10, e vendo por $9,90. Se o número total de médicos fosse muito maior que 100, assim como na vida real, e um novo entrasse no mercado, o decréscimo do preço de cada consulta seria muito menor. Quanto mais desprezível for essa diminuição do preço, mais o novo médico está ganhando 100% daquilo que produz. Como o exemplo sugere, o erro essencial na ideia de que o maior beneficiado com o que alguém produz são os outros está no fato dessa crença ignorar o salário que a pessoa produtiva recebe. Em uma sociedade baseada na propriedade privada, o salário, o preço pelo qual cada um vende aquilo que produz, corresponde aproximadamente ao real valor do produto para o indivíduo que o consome. Esse argumento depende de um princípio que muitos economistas chamam de a soberania do consumidor, ou seja, que cada indivíduo é responsável por dar o devido valor àquilo que consome. Imagine que, num caso específico, eu rejeito esse princípio. Eu acredito que a maioria das pessoas subestima estupidamente a importância de ficar saudável e que alguém está disposto a pagar apenas $10 por cada consulta médica está recebendo em troca um serviço que vale $20, mas que apenas não sabe disso. A partir daí, concluo que cada médico recebe metade daquilo que produz. O mesmo princípio funciona na direção oposta. Se eu acredito que sentar em um bar e se embriagar é uma forma idiota de aproveitar a noite, concluo que os donos de bares são
pagos muito mais do que realmente merecem, pois seus clientes acreditam erroneamente que eles prestam um serviço de valor. Em ambos os casos, minha crença que alguém recebe a mais ou a menos por aquilo que produz nasce da minha relutância em aceitar o julgamento individual dessa pessoa quanto ao valor do produto que ela consome. Naturalmente, o socialista e o moralista sempre pressupõem que se o Estado decidir o que as pessoas devem querer, a decisão estatal será sempre igual àquela que ele tomaria, pois seus valores são os corretos. Não se pode derivar de tal argumento que todos os produtores são mal pagos, pois isso significaria que as pessoas subestimam o valor de tudo. O valor de cada coisa é medido por comparações. O dinheiro é apenas um intermediário conveniente. Se eu pensar que a consulta médica vale apenas $10, isso significa que acho que ela vale apenas tanto quanto as outras coisas que eu poderia adquirir com essa quantia. Se estou subestimando a visita ao médico, isso significa que estou sobrevalorizando outras coisas. O amor não basta. Em mais e mais casos, política e políticos não apenas contribuem para o problema, eles são o problema. Uma objeção comum à propriedade privada é que ela é um sistema imoral porque depende do egoísmo. É um erro. A maioria das pessoas define egoísmo como uma atitude de se importar apenas consigo mesmo e considerar que o bem-estar alheio não é importante. A propriedade privada não depende das pessoas para terem tais atitude. Depende apenas de diferentes pessoas terem diferentes fins e trabalharem por eles. Cada pessoa é egoísta apenas no sentido de aceitar e seguir sua própria percepção de realidade, sua própria visão do bem. Essa objeção também está errada porque propõe falsas alternativas sobre qualquer instituição. Temos essencialmente apenas 3 meios de obter a ajuda de outras pessoas para alcançar meus próprios fins: amor, comércio e força. Por amor, quero dizer fazer com que meu fim seja o seu fim. Quem me ama quer saber, quem me ama quer que eu tenha o que eu quero, exceto por quem acredita que sou muito estúpido para saber o que é bom para mim mesmo. Então eles me ajudam voluntariamente, não egoisticamente. O amor é uma palavra limitada demais. Você também pode partilhar meu fim, não porque em um caso específico nós vemos o bem da mesma maneira, não porque o fim é meu. Você pode trabalhar de voluntário em minha campanha política, não porque me ama, mas porque pensa que seria bom se eu fosse eleito. Claro, nós podemos compartilhar os mesmos fins por razões inteiramente diferentes. Eu posso pensar que sou o que o país precisa e você que sou o que ele merece. O segundo método de cooperação é o comércio. Eu concordo em ajudá-lo a alcançar seu fim se você me ajudar a alcançar o meu. O terceiro método é a força. Você faz o que eu quero ou eu atiro em você. O amor, em termos gerais, o ato de compartilhar um fim comum funciona bem, mas apenas em um âmbito limitado de problemas. É difícil conhecer muitas pessoas bem o suficiente para amá-las. O amor pode produzir cooperação em coisas complicadas entre grupos pequenos de pessoas, tais como famílias. Ele também funciona entre um grande número de pessoas para fins muito simples, fins tão simples que muitas pessoas diferentes concordam com eles totalmente. Mas para fins complexos que envolvem um grande número de pessoas, como a produção desse livro, por exemplo, o amor não funciona. Não posso esperar que todas as pessoas cuja cooperação necessito, incluindo compositores, editores, livreiros, madeireiros, fabricantes de papel e 1000 outras, me conheçam e amem o suficiente para publicar este livro apenas para me agradar. Nem posso esperar que todos concordem com meus pontos de vista políticos o suficiente para verem a publicação desse livro como um fim em si próprio. Nem posso esperar que todos estejam querendo ler o livro e que logo estejam dispostos a ajudar a produzi-lo. Preciso confiar no segundo método, o comércio. Eu gasto tempo e esforço para produzir um manuscrito. Em troca, recebo a chance de divulgar minhas opiniões, satisfação para meu ego e um pouco de dinheiro. As pessoas que querem ler o livro
o recebem. Em troca, elas pagam por ele. A editora e seus funcionários, os editores, gastam tempo e o esforço e oferecem as habilidades necessárias para coordenar o resto de nós. Eles recebem o dinheiro e reputação. Madeireiros, tipógrafos e assemelhados oferecem seu tempo e habilidade e recebem dinheiro. Milhares de pessoas, talvez milhões, cooperam em uma singular tarefa, cada um buscando seus próprios fins. Sob a propriedade privada, o primeiro método, o amor, é usado quando funciona, onde não usamos o comércio. O ataque à propriedade privada como egoísta contrasta o segundo método com o primeiro. Isso implica que a alternativa ao comércio egoísta é o amor altruísta, mas sobre propriedade privada. O amor já funciona quando pode. Ninguém é impedido de fazer as coisas por amor, se assim quiserem. Muita gente já faz. Pais ajudam seus filhos, voluntários em hospitais, monitores de escoteiros. Se para aquilo que as pessoas não desejam fazer por amor, o comércio é trocado por outra coisa. Essa outra coisa deve ser a força. Em vez das pessoas serem egoístas e fazerem as coisas porque querem, elas serão altruístas e farão sobre a mira de uma arma. A acusação é injusta? Aqueles que abominam o egoísmo sempre oferecem a mesma alternativa, o governo. É egoísta fazer algo por dinheiro? Então as favelas devem ser limpas por jovens voluntários recrutados por um serviço universal. Tradução: o trabalho deveria ser feito por gente que iria para a cadeia se caso se recusasse. Uma segunda objeção ao sistema de propriedade privada é que os recursos podem ser mal distribuídos. Um homem passaria fome enquanto o outro teria comida demais. É verdade, mas também é verdade de qualquer sistema de alocação de recursos. O decisor, seja ele quem for, pode tomar uma decisão que considere errônea. Podemos, é claro, estabelecer uma agência estatal e instruí-la a alimentar os famintos e vestir os desnudos. Mas isso não significa que eles terão roupas e comidas. Em algum momento alguém precisa decidir quem vai receber o quê. Agências burocratas e mecanismos políticos seguem seus próprios objetivos, assim como qualquer empreendedor individual. Se praticamente todo mundo é a favor de alimentar os famintos, o político pode decidir que esse objetivo seria do seu interesse, mas nessas circunstâncias o político é desnecessário. Alguma alma generosa acabaria dando um prato de comida para o homem faminto. Se a grande maioria está contra o homem faminto, alguma alma generosa entre a minoria ainda pode alimentá-lo, mas não o político. É impossível conceder apenas poderes que podem ser usados para um bem ao político. Se ele dá comida para um, precisa tirar de outro. A comida não surge do nada. Sei de apenas uma ocasião na história moderna, em tempos de paz, em que grandes quantidades de pessoas passaram fome apenas da disponibilidade da comida. Ela ocorreu sob um sistema econômico no qual as decisões de quem precisava de comida eram tomadas pelo Estado. Joseph Stalin decidia quanta comida os habitantes da Ucrânia precisavam. O que eles não precisavam era confiscado pelo governo soviético e mandado para alguma outra parte. Durante os anos de 1932 e 1933, milhões de ucranianos morreram de fome. Durante todos aqueles anos, de acordo com dados soviéticos, a União Soviética exportou cerca de 1,8 milhões de toneladas de cereais. Se aceitarmos um valor alto para o número de pessoas que morreram de fome, 8 milhões, digamos, essa quantidade de cereal teria fornecido 2.000 calorias por dia a cada uma delas. Mas a objeção socialista à má distribuição do capitalismo tem sim algum valor, algo com o qual simpatizo esteticamente, ainda que não economicamente. Muitos de nós acreditamos em nossos corações que o bem é um só, e que, em um mundo ideal, todas as pessoas deveriam buscá-lo. Em um Estado socialista com planejamento central perfeito, todos são parte de uma hierarquia que busca o mesmo fim. Se esse fim é o bem verdadeiro, único e definitivo, a sociedade será perfeita num sentido em que uma sociedade capitalista na qual um possui seu próprio entendimento especial e imperfeito do que é o bem não pode ser. Como socialistas imaginam que o governo socialista será controlado por pessoas exatamente como eles próprios,
eles acharão que tal governo buscará o bem verdadeiro, o único que eles imperfeitamente concebem. Certamente é melhor do que o sistema caótico no qual todo tipo de gente que não os socialistas veem vários tipos de outros bens e desperdiçam recursos valiosos em prol dessas ideias. As pessoas que sonham com uma sociedade socialista quase nunca consideram a possibilidade de alguma dessas outras pessoas possam ter sucesso em impor seus fins sobre o sonhador, em vez de o contrário. George Orwell é a única exceção em que vem à mente. Uma terceira objeção feita à propriedade privada é que os homens não são livres de verdade enquanto precisarem usar a propriedade de outros homens para imprimirem suas opiniões e até para comerem e beberem. Se sou forçado a fazer o que você diz ou morrer de fome, o sentido no qual sou livre pode ser útil para um filósofo político, mas não é muito para mim. E é verdade, mas é igualmente verdade para qualquer sistema de propriedade pública e muito mais importante nesse tipo de sistema. É muito mais provável que haja um dono de toda a comida se os governos são donos de tudo, que se as coisas pertencerem a indivíduos privados. Os governos são muito menos numerosos. O poder se reduz quando é dividido. Se um homem é dono de toda a comida, ele pode me obrigar a fazer quase qualquer coisa. Se a comida é dividida entre 100 homens, nenhum deles pode me obrigar a muita coisa. Se algum tenta, posso fazer negócio melhor com o outro. Interlúdio. Até aqui, falei em termos abstratos sobre propriedade privada e propriedade pública, e defendi a superioridade da primeira. Mas, nas sociedades reais, tanto capitalistas quanto comunistas, o que existe é uma mistura de instituições de propriedade pública e privada. Posso ser dono do meu carro, mas o governo é dono das ruas. Até onde podemos levar a ideia de propriedade privada? Existem algumas funções que precisam ser realizadas, mas que, por sua própria natureza, seria inconcebível que fossem realizadas pelo setor privado. O que as obrigaria a serem realizadas pelo governo? Creio que não. Creio que, apesar de certas funções especiais serem por motivos especiais difíceis de realizar sobre instituições de propriedade privada absoluta, tais dificuldades existem em princípio, mas podem ser resolvidas na prática. Acredito que o governo não tem nenhuma função apropriada. Nesse sentido, sou um anarquista. Tudo que os governos fazem pode ser dividido em duas categorias: aquelas que poderíamos eliminar hoje e aquelas que esperamos poder eliminar amanhã. A maioria das coisas que o governo faz se encontram na primeira categoria. O sistema de instituições que gostaria de criar terminaria por ser absolutamente privado, o que é às vezes chamado de anarcocapitalismo ou anarquia libertária. Tais instituições seriam, em alguns aspectos, radicalmente diferentes das atuais. Suas possíveis características são discutidas em mais detalhes na terceira seção deste livro. Após ler os próximos capítulos, o leitor estaria justificado em se perguntar por que me dou ao trabalho de defender o histórico das sociedades capitalistas reais, se não espero que o anarcapitalismo produza nada parecido com elas. Alguns anarcapitalistas não esperam o mesmo. Eles reconhecem a justiça de muito dos ataques ao capitalismo, mas defendem que tudo seria diferente se nos livrássemos do governo. Mas isso é tirar o corpo fora. Os seres humanos e as sociedades humanas são muito complicadas para que possamos confiar em previsões a priori sobre um funcionamento de instituições que nunca foram tentadas. Podemos e devemos tentar diferenciar entre os elementos da sociedade capitalistas históricas que foram produzidos por instituições da propriedade privada e aqueles produzidos pela intervenção estatal. Depois disso, nossas crenças sobre como as instituições da propriedade privada funcionarão no futuro devem se basear na observação de como tais instituições, na medida em que existiram, funcionaram bem no passado.